Amados irmãos, boa tarde, graça e paz. Maravilha, né? Nós iniciamos hoje a nossa 10ª aula da nossa escola de treinamento, né? Escola para líderes de grupos familiares. Nós já trabalhamos 3 módulos. Semana passada iniciamos o módulo 4, né? Nós pegamos o primeiro módulo, discipulado, o discipulado na história de Israel. O discipulado é uma missão. Para que serve o discipulado? Considerações práticas do discipulado. Isso no módulo 1. No módulo 2, evangelismo, nós aprendemos, né, nós ouvimos, nós estudamos juntos, né, princípios do evangelismo e evangelismo criativo. A semana passada, visão celular e grupos familiares, né, o que é um grupo celular ou um grupo familiar, a organização de um grupo celular ou um grupo familiar. E iniciamos também o módulo 4, o caráter do líder, e começamos com ética cristã. Hoje, posição sem caráter aprovado. E hoje, no estudo 10, né, a posição sem caráter aprovado, vai apresentar aqui a história do primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi um homem formidável, né, para a nação. Ele era um homem alto, um homem forte, um homem experiente, né? A própria escritura vai dizer lá, né, no Samuel, no livro de Samuel, no capítulo 10, 1 de Samuel, capítulo 10, você vai ver o texto direitinho, né? E você vai perceber aí que, embora Saul fosse um homem do campo, amado por todos, forte, de boa aparência, uma figura importante ele se tornou para a nação de Israel, né? Mas Saul acaba não correspondendo, justamente por quê? Porque Saul ele tinha uma posição, uma aparência, né? Tinha tudo para ser aquele cara, aquele rei de Israel extraordinário, mas ele não tinha caráter, né? Ele não era um homem com coração transparente, puro, né? Tinha muita coisa escondida no coração de Saul. Ele tinha posição, né? Ele perdeu provavelmente no meio do caminho, né? E você vai ler lá em 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 8 a 14, que Saul ele escolhe entre obedecer a Deus e preservar a sua liderança. Ele escolheu preservar a liderança, né? E por isso ele foi reprovado por Deus, né? O que é caráter? Caráter é aquilo que ninguém vê, quem você é, sozinho, no escuro, né? Caráter é fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. É buscar ser melhor quando ninguém está forçando. É colocar o certo acima do conveniente. É a intenção por trás da ação, o sentimento por detrás da escolha, né? Por detrás. O pensamento por detrás da palavra, a história que contamos no final, quem nós realmente somos. É muito importante isso, né? Porque você vai ver que Saul era, né, poxa, um senhor de um líder, né? Um guerreiro, um homem maravilhoso para a nação de Israel. É tanto que quando ele foi escolhido, no meio da multidão, ele sobrava, né? Diante da multidão. Havia ele do ombro para cima, né? Diante da multidão. Então sobrava ele aqui, né? A sua face sobre toda a multidão, mas no entanto, diante de Deus, ele ficou assim, né? Ficou bem abaixo. Às vezes diante dos homens, mas abaixo diante de Deus. É claro, é abaixo diante de Deus mesmo, né? Mas é no sentido de que ele não correspondeu àquilo que Deus esperava, né, dele. Ah, então, a questão do sucesso tem a ver muito com a questão do esforço, mas também com o nosso caráter, né? Nossos critérios para o certo e errado, para os princípios e valores. E é interessante, né? Porque o certo e o errado em uma determinada situação é muito importante. Por exemplo, critério,
Isso convém, como Paulo fala, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, tem coisas que eu sou livre para escolher, mas não convém escolher, né? Outra coisa também, né? Ele fala, né? Em 1 de Coríntios, no capítulo 6, verso 12, e eu não me deixarei levar por nenhuma delas, né? Outro critério também interessante, lá no 1 de Coríntios 10, 23, é o que edifica, o que vai fazer bem, o que vai trazer ganhos para a gente no sentido espiritual. Então, um cristão de caráter, ele vai verificar, opa, pera lá, isso vai me fazer bem? E o quarto critério, vai escandalizar os outros? Ah, não, o que importa é o meu bem-estar, não. Então, um cristão de caráter ilibado, caráter sério, de posição, com um dom em exercício, com o seu chamado em prática, na presença de Deus, esse homem tende a ter um caráter ilibado, nós chamamos de uma vida cristã reta. Sendo assim, nós podemos afirmar posição sem caráter e irresponsabilidade, posição sem dom e ineficiência, posição sem chamado é um desperdício, posição sem o tempo de Deus é imaturidade e soberba. Então, não adianta ter posição, mas não ter caráter. Não adianta ter posição, mas não ter dom. Não adianta ter posição, mas não ter chamado. Não adianta parecer e não ser, Essa é a grande crise. Saul, ele foi escolhido por Deus, ele tinha dom, ele tinha chamado, Ele ficou no trono, Ele se tornou rei de Israel, Mas, contudo, o caráter dele não era um caráter sério, honesto diante de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o nosso caráter será revelado. Então, quando isso acontecer, nós vamos buscar a glória de Deus, dar glória para Deus, reconhecer as nossas falhas, e não ficar dando desculpa para os homens. É importante nós entendermos isso, porque o caráter de uma pessoa diz tudo sobre ela, diz tudo sobre quem ela é. E o líder de grupo familiar, ele tem que ter um caráter reto, ele tem que vigiar bastante, para tomar posições. Bom, Deus abençoe. Terminamos esse estudo por aqui. Vamos para o estudo 11 daqui a pouquinho. Um abraço.